pessoas. Eu vou compartilhar a tela aqui da minha apresentaçãozinha, que eu vou fazer um resumo, né, dos videoaulas que eu apresentei para vocês. Não sei se todos assistiram ainda, mas aí já deixa todo mundo aqui por dentro, caso alguém não tenha assistido ainda. Vocês estão vendo a minha tela? Beleza, então. Nossa, 30 pessoas já. Vamos começar. Então, olá, alunos. Sejam bem-vindos ao minicurso de FreeCAD. Muito obrigada por vocês terem se inscrito no curso de Introdução ao FreeCAD. Estou muito feliz por todos estarem aqui agora para assistir essa aulinha online. E vamos lá, espero que vocês consigam aprender bem essa ferramenta para estar fazendo vários projetos aí na engenharia e te ajudar também no desenvolvimento do curso. Bom, aqui seriam os tópicos que vão ser abordados na aula de hoje e vamos prosseguir aqui. Vou falar um pouquinho sobre mim primeiro. Eu sou a Tabata Santos e eu estou no terceiro período de Engenharia Física, que é o meu segundo ano já aqui na EEL. E esse minicurso, ele surgiu de um projeto PUB da professora Kátia, que eu acabei de apresentar para vocês, e ele faz parte do Label. O Label é algumas salas no campus 2 da USP, também conhecido como DEMAR. Então, onde fica um espaço diferenciado para os alunos, com diversas lousas, mesas, bancadas com tomadas, salas totalmente equipadas, e tem sistema de som, tem computadores e impressoras 3D. E também tem outros laboratórios que fazem parte do projeto, com máquina de corte a laser e etc. E junto nesse espaço são desenvolvidos os minicursos de capacitação em softwares livres, para os alunos da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo. Vamos lá. O curso de Introdução ao FICAD ele foi dividido em duas partes, com videoaulas disponíveis para cada módulo e atividades de fixação, que estão tudo disponibilizado para vocês na plataforma do Google Classroom, que acredito que todos aqui estejam com acesso. Mandei o convite para todo mundo. E este mini curso ele vai contar com um certificado que será emitido aos alunos que fizerem a entrega do desafio, que vai ser uma atividade que eu vou lançar no final do curso, que vai ser depois dessa semana, quando for lançada a segunda parte. E o certificado ele é de extrema importância, pois ele é válido para você inserir no seu histórico como atividade extracurricular dentro da USP. Então, aí vocês vão estar tendo esse certificado para esse curso, para estarem registrando lá. Bom, o curso de Introdução ao FICAD, ele vai te ensinar a fazer projetos utilizando os conhecimentos que foram aprendidos na disciplina de desenho técnico. Então, alguns de vocês devem estar tendo desenho técnico agora, e alguns já tiveram. Então, vocês vão aplicar o que vocês estão aprendendo para fazer um projeto CAD. E vai ser a partir do esboço, né, da peça que você vai criar e transformá-la em 3D e até o projeto final, que é desenhar ele, passar para um papel e colocar as dimensões. Que é o básico para você aprender numa ferramenta CAD. Então, a primeira parte do curso é o que já está disponível para vocês, que é sobre a bancada Sketcher, que faz esboços, a parte design, que você vai transformar esse esboço na peça 3D, e aí vai transformando, e a parte que já tem peças pré-definidas para você ir modificando também. E a segunda parte do curso vai ser usar os projetos que a gente fez na primeira parte e colocar num papel
e dimensionar ele, usando essas duas bancadas, que é a Drawing e a Drawing Dimension. Bom, na plataforma do Google Classroom tem o link do grupo do WhatsApp, que todos vocês já estão lá, e a gente está mantendo um contato. E também vocês podem estar tendo acesso ao meu número pessoal para estar tirando dúvidas. Lá também tem as atividades, os formulários, as apostilas, e lá vocês estão fazendo as entregas de atividades também, que bastante gente já deu esse retorno, e aí eu vou avaliar e devolver para vocês. E também lá tem os videoaulas, estão tudo disponíveis, tudo certinho no Classroom. Bom, o que é o FreeCAD, né? O FreeCAD é um programa de modelagem 3D paramétrico de código aberto. Ele foi desenvolvido principalmente para o design de objetos da vida real, e a modelagem paramétrica, ela descreve um certo tipo de modelagem em que ela vai formar objetos 3D e que você vai criar você vai criar projetos 3D e você vai poder controlar esses parâmetros. Então, eles vão ser definidos. E, por exemplo, a forma de um tijolo pode ser controlada por 3 parâmetros: altura, largura e comprimento. Então, no FreeCAD, você vai poder estar modelando esses parâmetros para chegar no seu projeto final, e também pode estar modificando eles a qualquer momento após a sua criação. Bom, a instalação do FreeCAD está disponível um tutorial para vocês no Classroom. Também tem uma apostila de instalação tanto para o Windows, Linux e o Mac, para vocês estarem seguindo passo a passo. E como bastante gente teve dificuldade para estar instalando o 0.18, eu disponibilizei o link do instalador da versão 0.17, que também é válida para ser utilizado nesse curso. Então, é a versão que eu utilizo também, que eu tive algumas dificuldades de estar instalando o 0.18 e ele não roda no meu computador. Então, aí eu uso a 17. Então, bastante gente veio atrás de mim com esse problema. Eu espero que a gente tenha conseguido resolver todos. Se não ainda, entre em contato comigo para a gente estar resolvendo, para vocês conseguirem estar mexendo no FreeCAD e fazendo as atividades. E também a gente tem uma apostila sobre as bancadas e sobre a instalação dessas bancadas disponíveis para vocês no Classroom. E no slide está um passo a passo de como vocês estariam instalando novas bancadas, que agora eu vou mostrar mexendo no FreeCAD mesmo. Então eu vou parar meus slides por aqui, porque eu vou deixar mais visual, mexendo na ferramenta e falando durante. Então vamos abrir o FreeCAD. Vocês estão vendo o FreeCAD? Então, aqui, ó. Sim. Beleza. Então, essa é a página inicial do FreeCAD. E a gente vai aprender a mexer nele aqui. Só deixar... É aqui onde ficam as bancadas, tá, gente? Então, aqui tem os iconezinhos de cada uma e o nome delas. Então, é por aqui que vocês vão estar fazendo essa mudança de uma bancada para outra de ambiente de trabalho. Então, como a gente vai fazer para instalar novas bancadas? A gente vai clicar em ferramentas, que é aqui, e vamos clicar nessa caixinha marrom, que é o Add-on Manager. Selecionando ele, a gente vai abrir uma telinha para vocês, e aqui vão estar todas as bancadas adicionais que tem no FreeCAD. São muitas, gente. Nem eu sei o que cada uma faz, tem que realmente tá... Ai, Tainá, você pegou meu laço, peraí. Oi? Diga o que significa as bancadas. Oi? Diga o que significa as bancadas. Então, as bancadas de trabalho, elas são conjuntos de ferramentas que o FreeCAD tem. Então, as bancadas são divididas para trabalhos específicos. Então, eu vou ter uma bancada só para criar esboço e dentro dela vai ter ferramentas só para criação de esboço. Ou eu vou ter uma bancada para
criar a peça 3D e dentro delas vai ter peças, ferramentas, para eu estar modificando esse projeto. Então, é isso que as bancadas fazem, elas são ambientes de trabalho com objetivos específicos, então você pode estar intercalando entre elas para estar fazendo todo o seu projeto, trabalhando de várias formas nele, certo? Então, aqui você vai selecionar qualquer bancada que você queira estar adicionando, que elas são a parte da versão original de instalação do FreeCAD. Por que isso? Porque senão o programa ele fica muito pesado. Então, aí ele tem uma versão simples, e aí, conforme vai... É que o FreeCAD, ele é um software livre, então ele tem uma comunidade que vão desenvolvendo cada vez mais esse programa. Então, sempre vão adicionando mais opções para estarem trabalhando. Então, você pode trabalhar em projetos de arquitetura aqui e até mexer com... fazer animação, e entre diversas coisas. Ele faz muita coisa. E é bem simples de mexer. O FreeCAD ele é muito intuitivo. Quando você sabe o básico dele, você consegue estar sendo autodidata para estar aprendendo as outras ferramentas. Então, você seleciona qualquer bancada aqui que você não tenha, você tem interesse, e você vai selecionar em cima dela e vai clicar nessa opção aqui, que é Install Update. Então, você clica nela, e aí ele vai baixar. Ó, aqui foi muito rapidinho. Ele já baixou a bancada e você vai selecionar Close. O que acontece? Ele não vai aparecer aqui direto. Então, você vai ter que fechar o FreeCAD e abrir ele novamente para estar aparecendo a bancada aqui. Certo? Aqui. Algumas bancadas não vêm na instalação, então precisa instalar as outras. Exatamente. Por exemplo, uma bancada que não vem na instalação original, mas eu já deixei instalado aqui, é o Sheet Metal, que é o segundo mini curso desse projeto, que a maioria de vocês também se inscreveram para estar fazendo ele. Então, se vocês já quiserem instalar ele, podem instalar aí, que logo vocês irão utilizar. Bom, eu só não vou fechar o FreeCAD, porque ele vai demorar um pouquinho para abrir de novo, então já vamos começar a aulinha de como começar um projeto a partir do programa. Pode ser? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você abre o FreeCAD é você abrir um novo documento nessa folhinha aqui, certo? Ou você também pode abrir algum arquivo que você já tenha trabalhado, queira continuar, você vai clicar em abrir, que é essa pastinha azul aqui. Então, enquanto isso, a gente não está liberado para mexer em nada se a gente não abre um novo documento no FreeCAD. Abrindo um novo documento, ele libera para você começar a fazer o seu projeto. Eu já vou entrar aqui na bancada Sketcher e eu aconselho vocês, logo que abrirem o documento, já guardarem ele para colocar um nome para ele. Exemplo aqui, eu vou colocar exemplo de aula. Olha quantos arquivos CAD eu tenho, gente. Tem que salvar. Então, você vê que ele já coloca o nome, né, do seu arquivo na janela à esquerda. Bom, a primeira bancada em que a gente começa o nosso projeto e que começa esse curso é a bancada Sketcher. A bancada Sketcher, ela é para criação de esboços. Então, só um instante. Aqui. A gente sempre começa, como a gente começa mexendo na bancada Sketcher, a gente tem que abrir uma folhinha nela também, que é para criar um novo desenho. Então, é essa folhinha aqui, a gente clica nela, e aí vai abrir uma caixinha. Nessa caixinha, a gente vai selecionar o plano que a gente quer fazer o nosso esboço. Então, tem o plano XY, o XZ, e você vai ver que aqui no cantinho ele vai mostrando quais são a orientação desse plano, para você ter uma noção. Eu aconselho vocês sempre começarem pelo XY, porque é mais fácil, tipo, quando você está fazendo o seu projeto, você saber melhor os planos de referência a quais vocês vão utilizar. Então, tem uma hora que você está no momento do projeto que você acaba
olhando, você fala, meu Deus, que lado que é isso? E aí você consegue se orientar. Então, depois que você escolhe o plano que você quer começar o seu projeto, você seleciona OK. Ele vai abrir essa tela e liberou todas as ferramentas da bancada Sketcher. Elas ficaram vermelhinhas, ó. O que é a bancada Sketcher? Ela tem várias, ela é quadriculada, vocês estão vendo a orientação da folha? Tem vários quadradinhos para te ajudar a estar fazendo o seu esboço, e é um plano cartesiano também. Isso você leva em conta na hora que você está colocando suas restrições. Dependendo do lado do plano que você vai escolher, então, os números, eles vão ser diferentes. Então, por exemplo, se eu der um exemplo de um desenho, e vocês desenharam num plano, não no mesmo plano do desenho que eu mandei, algumas restrições vão mudar de orientação. E vamos começar a desenhar. Aqui são as ferramentas de desenho da bancada Sketcher, e aqui são as ferramentas de restrições. Elas estão diretamente ligadas, porque quando você vai fazer um desenho, você tem que dimensionar, colocar restrição, que é o tamanho desse esboço. E aí você vai ter uma restrição para cada parte desse esboço. Por exemplo, vocês querem que eu já utilize as atividades que eu coloquei no Google Classroom para estar ensinando as ferramentas? Que aí, caso tenha alguma dúvida, por exemplo, se vocês tiverem alguma dúvida fazendo, aí vocês já vão retirando. Pode ser? Tá, então eu vou abrir aqui no meu celular, rapidinho, a atividade 1 da bancada Sketcher. Já abri aqui. Vocês podem estar acompanhando também aí com o FreeCAD de vocês. Qualquer dúvida é só falar que a gente já tira, tá? Bom, a atividade 1 da bancada Sketcher tá aí algumas ferramentas, né, que a gente vai utilizar para esse esboço, e a fotinha do esboço do lado. Vamos começar ele então. Aqui, ó. A Ana Gabriela perguntou que se precisa entregar essas atividades. É bom você entregar, não é obrigatória a entrega das atividades, mas se vocês quiserem entregar, eu vou poder estar avaliando qual é o seu desempenho que você está tendo no FreeCAD. Então, você vai estar tendo o feedback se você está fazendo certinho. A Cátia pediu para você abrir no computador o Classroom. Classroom? É para você. Classroom. Só um instantinho. Essa é a atividade? Tá. Vamos lá. Esse é o Classroom, gente. Vamos lá. Atividade 1. Pega a imagem. A gente vai fazer essa peça aqui. Esse esboço, né? Ainda não é uma peça. Ele é bem facinho de fazer. Então, vamos lá. Cadê meu mouse? A forma geométrica que a gente vai usar vai ser essa daqui, um retângulo. Então, aqui tem as formas geométricas que a gente vai poder estar modificando, e a gente também vai estar fazendo interseção entre esses formatos geométricos e criando os novos formatos também nas próximas atividades. A Ana Gabriela perguntou se é por imagem ou arquivo do FreeCAD na hora de entregar. Então, para entregar atividades do Sketcher, eu só preciso da imagem. E já as outras atividades eu vou precisar do arquivo CAD. Então, as atividades iniciais, que é a da bancada Sketcher, só pode entregar o print da tela que tá tudo certo. As outras eu preciso do arquivo CAD. Certo? Tá. Então, a gente vai usar o formato de retângulo primeiro. Então, a gente clica aqui em retângulo e a gente vai desenhar ele na nossa folhinha. Certo? E aqui na janela do lado, ele vai mostrar os graus de liberdade. O que é o grau de liberdade? O grau de liberdade
são as restrições que está faltando para o seu desenho estar correto. Então, o FreeCAD ele sempre vai estar calculando se você colocou todas as restrições e se o seu projeto ele pode prosseguir. Então, ele vai ficar tudo verdinho quando você terminar e não tiver faltando nenhuma restrição para que quando você continue nas outras bancadas não tenha nenhum erro no seu projeto, ele esteja todo fechadinho. Deixa eu olhar aqui a imagem de novo. Então, ele é um retângulo e ele tem. E a gente vai colocar as restrições para esse retângulo. E ele está diretamente ligado com esse grau de liberdade. O grau de liberdade são as restrições que você precisa estar colocando nesse retângulo para que ele esteja correto e no plano. Então, todas as nossas peças, todos os nossos esboços, a gente tem que fixar ele num ponto do plano cartesiano. E nessas janelinhas aqui ao lado, a gente tem todas as informações das geometrias que estão na tela. Então, aqui mostra todos os elementos, que são as linhas, e você pode também estar selecionando por aqui o seu projeto, ou diretamente na tela. Você que escolhe, e aqui tem as restrições que estão sendo utilizadas. Você pode estar tendo o controle por aqui, e também você pode estar tirando por aqui também. Você seleciona, coloca delete ali, clica delete, e aí ela some. Mas é para você ter um controle de tudo que você está fazendo no sketch, no desenho. Então, vamos começar restringindo horizontalmente a nossa figura. Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar essas duas restrições, que é a restrição de distância vertical e restrição de distância horizontal. A gente vai usar a horizontal e a gente vai colocar aqui 100, né? Você também pode estar nomeando essa restrição, você pode colocar um nome para ela, mas é opcional, não vai interferir em nada no seu projeto, mas se você quiser, é para você ter uma orientação melhor, caso você comece a se orientar pela essa janelinha aqui. Então, aí você vai encontrar mais facilmente. Aí você seleciona OK, e ele restringiu horizontalmente a nossa peça. Vamos ver, ainda tem 3 graus de liberdade. O que seriam esses 3 graus de liberdade? A altura, né, desse retângulo e a orientação dele no plano XY. Por isso que faltam 3. Então, vamos colocar a altura do nosso retângulo, que ela é 50. E agora a gente precisa fixar esse retângulo no nosso plano. Uma forma de fazer isso é a gente selecionar esses 2 pontos, um ponto no plano, e viu que ele ficou verdinho, e um ponto no nosso retângulo, que também ficou verdinho. Depois disso, a gente vai clicar na restrição de criar coincidência, que aí esses 2 pontos eles vão se tornar um só. Cliquei. Veja que nossa peça ficou inteira verdinha, ou seja, ela não está solta no plano e ela tem todas as restrições certinhas para estar definindo o formato dela, certo? Vamos continuar então. Agora a gente vai ter que fazer a parte de dentro. Vamos ver. O formato que a gente vai usar dentro é essa ferramenta aqui, e o nome dela é Slot. Vamos desenhar ela dentro da nossa peça. Veja que ela é arredondada nas bordas já, e a gente vai poder estar trabalhando com ela. Vamos ver. No nosso esboço, a gente também vai usar a restrição horizontal e vertical. Então, a gente vai selecionar a linha aqui e vai clicar na restrição horizontal e vai ser a metade da do retângulo, 50. Certo? E agora, a gente não vai definir o raio aqui. A gente pode também estar definindo o raio ou não. Aqui nesse exemplo que eu dei, a gente não vai definir esse raio aqui. A gente vai definir a altura entre esse ponto e esse ponto da circunferência, que é desse esboço, ó.
a meia circunferência que tem aqui. Então, aí não vai precisar estar colocando uma dimensão de raio, que aí é 30. Então, a gente restringiu o formato desse slot. O que está faltando? O nosso retângulo está fixo no plano, mas esse aqui ele não está. Então, 2 graus de liberdade x e y. Como a gente pode estar fixando ele? A gente não vai usar restrição de ponto, de criar uma coincidência, porque senão ele vai colocar, tipo, por exemplo, esse ponto junto com esse. E aí ele não vai ficar na posição que a gente quer no plano. Então, a gente pode estar usando também as restrições de vertical e horizontal, as distâncias, né? Como a gente vai definir isso? A gente vai selecionar esse ponto do retângulo e o ponto da nossa meia circunferência aqui, ó. Vocês estão enxergando? Ou quer que eu dê um zoom maior? Estão enxergando? Dá pra ver, sim. Eu Dá pra ver? tô conseguindo, pelo menos. Tá dando pra ver. Certo. Então, a gente vai definir a altura entre esses dois pontos, né? Que eu deixei marcado para vocês, que é 10. Vou diminuir a peça. Você vê que ela já está mais certinha na onde a gente quer que ela fique. E agora a gente vai selecionar esses mesmos pontos e vai colocar a distância horizontal entre eles, que é 25. Veja que a gente restringiu toda a nossa peça já, né? Ó. Tá certinho. Vocês conseguiram fazer esse exercício? Tiveram dificuldade? Olha ali, pra mim. Conseguiram? Vai ali no chat. Tabelinha. Eu consegui, sim, deu tudo certo. Deu tudo certo? Beleza, a gente vai usar tipo, esse mesmo esboço depois para estar continuando o projeto do Par Design. Eu acho que eu já vou estar seguindo para a atividade 2 do Par Design, que é a continuação disso aqui. Então, antes disso, eu vou guardar isso. Gente, sempre vão salvando a sua peça, porque às vezes o FreeCAD fecha, aí você perde todo o seu trabalho. Então, você vai salvando aos pouquinhos aqui. Caso ele feche e dê algum erro, você tem ele salvo, então você não vai sair perdendo, ou tendo que começar tudo de novo. Vamos para a atividade 2 do Par Design, que é a continuação desse esboço que a gente utilizou, né? Agora a gente vai transformar ele em uma peça 3D. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai selecionar Close, depois que a gente termina o nosso esboço. Ele vai ficar assim, ó, que bonitinho. Bem fácil. E vamos para a bancada Par Design. Essa é a bancada Par Design, gente. Par Design, alunos, Par Design. O que a gente faz quando a gente chega na bancada Par Design? A gente... A Kátia falou para você ensinar como que dá zoom na imagem. Ah, como dá zoom. A gente mexe no FreeCAD usando o mouse, gente. É muito difícil, tipo, no notebook tá mexendo só no touchpad, que aí é mais complicado. Mas no mouse, tem essa bolinha de rolar, a gente foca mais ou menos onde a gente quer dar o foco e a gente seleciona ela, ó. A gente roda ela. Então, aí ele dá um zoom. E aí, selecionando essa bolinha, você mexe também a sua peça. Ou se você selecionar essa bolinha de movimento e clicar com o lado esquerdo, né, do mouse, você pode estar rotacionando seu esboço ou sua peça. Se você tiver com dificuldade disso, você pode estar usando essas orientações aqui, ó. Essas orientaçõezinhas azuis. E aí, ele vai rodando, né, seu esboço. Caso você esteja tendo alguma dificuldade ou tá com o touchpad, você pode estar mexendo por aqui. A Kátia pediu para você falar, diga quando perde a imagem para usar a lupa.
Ah, sim. Então, por exemplo, a minha imagem sumiu. Escondi ela. O que que acontece? Para eu encontrar ela de novo, eu posso estar procurando aqui no plano, ou eu posso fazer uma coisa muito mais rápida, que é clicar nessa folhinha aqui com uma lupa. E aí o FreeCAD, ele centraliza de novo o esboço ou sua peça, certo? Ok? Beleza. Então, vamos para a bancada Par Design. A primeira coisa que a gente tem que fazer, não vai dar para a gente estar criando ela 3D assim, logo depois de ter feito o sketch. A primeira coisa que a gente faz quando entra na bancada Par Design é criar um corpo ativo. O que é criar um corpo ativo? A gente vai escolher um plano, vamos escolher o XY novamente, selecionar OK, beleza. O que é criar um corpo, gente? Quando a gente vai transformar um esboço numa peça 3D, a gente precisa que vários planos estejam envolvidos para a gente estar estudando esse esboço. Então, esse criar um corpo ativo, ele vai criar diversos planos para a gente estar conseguindo transformar nossa peça em 3D, certo? Essa é a finalidade dele. Caso você não faça isso, vai dar erro na sua peça e você não vai conseguir deixá-la 3D. Certo? Então, aqui, ó, tá nosso sketch dentro do nosso corpo ativo. Agora sim a gente vai transformar essa peça 3D. Como a gente faz isso? A gente vai clicar 2 vezes no nosso esboço e ele vai ficar todo verdinho. Depois que acontece isso, a gente vai clicar numa ferramenta mágica, que é Encher Pad, que é essa daqui na barra de ferramentas. Essa amarelinha aqui, ó. A gente vai clicar nela. Tcharam! E automaticamente ele já faz aqui o preenchimento do nosso esboço. Aqui a gente vai poder estar escolhendo o comprimento, né, que a gente quer para essa peça. Aqui invertida, se você selecionar, ela vai fazer o enchimento para baixo do seu esboço. Então, eu vou selecionar um plano melhor aqui, para vocês terem noção. Ó. Então, ela vai crescer para baixo agora. Se eu selecionar invertida de novo, ela vai crescer para cima, certo? Aí você vai poder estar escolhendo, né? Eu acho que é 10 esse aqui. E já aqui no tipo, cada um tem vários tipos de preenchimentos que vocês vão estar fazendo, né? Esse enchimento. E depende da peça que você está fazendo. Então, na apostila, no tutorial, vai ter uma peça de revolução, né? Que você vai estar usando a ferramenta de revolução. E aí você vai ter que usar um enchimento de 2 dimensões. Tá certinho lá, para conseguir fazer o furo da peça passar por essa revolução. Senão ele dá um erro, ele não vai passar o furo inteiro. E esse que mais? E aí, dependendo da peça que você for fazendo, aí você vai modificando, né, essas dimensões, esse tipo de dimensão. Então aqui eu vou deixar a dimensão mesmo, que esse aqui é só um enchimento. E o comprimento é 10, né? Deixa eu confirmar aqui. É 10. Ela falou que a Cátia falou que você falou do compasso. Do compasso. Compasso? É o sentido crescente do compasso. Tabata. Então, continuando aqui, gente. Ô, Tabata, Oi. aquele compasso no cantinho inferior da tela, que mostra os 3 eixos. Vixe, no cantinho inferior, Do lado seu direito, no lá lado embaixo no direito. programa. Ele mostra o X, o Y e o Z. Ah, certo. Esse XYZ aqui, gente, é para vocês estarem se orientando, né, no seu plano. Certo? Isso, ele que vai mostrar. É ele que vai estar mostrando, tipo, que plano a sua peça tá. Caso vocês tenham alguma dúvida, qual plano que tá, esse tá no XY ou tá no XZ a peça?
E aí, quando você for tá fazendo alguma modificação, tipo, de espelhamento, que a gente vai aprender também, a gente vai estar precisando olhar essa dimensão, essa dimensão não, esse ponto de referência para estar conseguindo fazer o espelhamento correto da nossa peça, certo? Vamos continuar aqui o nossa atividadezinha. Beleza, a gente transformou nossa peça 3D. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer 4 furos nela. Como a gente faz isso? A gente vai selecionar um plano, né? E como vocês já sabem, tem a bancada Sketch, ela está diretamente relacionada à bancada Par Design. Então, ela também tem uma opção dentro do Par Design. Então, depois que você seleciona um plano, ele vai ficar verdinho, você abre um novo esboço, clicando aqui. Veja que ele ficou certinho e continuou no plano XY, que era o plano inicial que a gente começou desenhando. E vamos desenhar 4 círculos, né? Nossa, quanta restrição. Se vocês não estiverem acompanhando, eu vou entrar aqui. A gente está nessa parte aqui agora. A gente vai desenhar os círculos e a gente vai fazer uns furos na nossa peça, utilizando essa ferramenta aqui, azulzinha, bonitinha, que ela vai criar um vazio, né? Ela vai perfurar a nossa peça, ou parcialmente ou completamente, que aí eu vou mostrar para vocês. Então, vamos usar a ferramenta de desenho, que é a circunferência, e a gente pode já estar desenhando mais ou menos que lugar ela vai ficar na nossa peça. Prontinho. O raio delas vão ser 5. Então, como a gente coloca o raio na circunferência, a gente vai usar essa restrição aqui de raio. Que aí é 5, a gente vai selecionar a borda da circunferência e vai colocar a dimensão do raio. Vai fazer isso 4 vezes para todas as nossas circunferências. Beleza? Então, a gente já desenhou. E agora a gente tem que orientar todos esses círculos no plano. Então, vamos lá. Como a gente pode estar fazendo isso? Primeiro, eu preciso alinhar essas circunferências umas com as outras. Isso torna mais fácil estar orientando elas no plano, ou eu posso acabar fazendo tudo individual mesmo. Mas vamos pelo jeito mais fácil, que a gente alinha todas essas circunferências. Então, selecionando o centro dessas duas, a distância entre elas, deixa eu ver. A imagem aqui. Saiu. Vamos começar com essa daqui. Vamos começar com a distância desse ponto, da circunferência, com esse ponto. Aqui está mostrando para mim que é 42. Então, vamos lá. Tem uma distância de 42 na altura vertical. E a horizontal entre elas estão alinhadas, né? Então vai ser 0. A gente vai selecionar os mesmos pontos, colocar a restrição vertical, a gente pode colocar 0 aqui, que aí as circunferências elas vão estar alinhadas entre si. Certo? Peraí, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Fiz sim. Peraí, só um minuto. Que ficou bem maior. A gente tem que fazer alguns cálculos aqui. A distância entre elas é 34. Agora sim tá certinho. E qual que é a distância desse ponto da circunferência
com o plano. A gente vai pôr essa distância para a gente fixar ele no plano, que aí já vai diminuir mais os graus de liberdade, e aí vai estar certinho a nossa peça, que é 8. Qual que é a distância dele? Aqui é 8. Certo. A gente vai estar fazendo a mesma coisa para esses dois aqui. Vou repetir o procedimento. E agora, o que eu vou fazer? Eu já alinhei esses dois, os pontos estão alinhados. Agora está faltando restrição ainda, seria a restrição de distância, né? Da distância horizontal. Aqui está apontando 92. Vamos fazer o cálculo aqui. Certo. A distância desse ponto da nossa circunferência, o centro dela, com o centro dessa outra aqui, ó, na vertical, é de 76. 76? Mas... Então vai ter que arrumar o que lá tá no cochilo. Não, é porque eu fiz um pouquinho diferente agora aqui, entendeu? Mas vai dar o mesmo resultado, foi o que eu disse no começo. Que dependendo da orientação do plano que você escolhe, algumas coisas, alguns cálculos de restrições, eles mudam, mas ele vai dar o mesmo resultado da peça, entendeu? Aí é isso que eu tô fazendo aqui, eu tô recalculando, mas vai chegar no mesmo resultado. Por que isso aconteceu? Porque eu usei como plano de referência no exemplo da atividade o primeiro plano e o segundo plano, na verdade, o segundo plano, e esse aqui eu usei o primeiro. Então foi a diferença, tipo, eu peguei esse ponto aqui e coloquei ele no plano, entendeu? Já aqui aqui, eu coloquei esse ponto aqui com esse. Por isso que aí tá dando essa diferença da atividade com o que eu tô fazendo agora, certo? Aí tô tendo que recalcular para não começar tudo de novo, mas vai dar o mesmo resultado. Bom, o que tá faltando? Vamos ver o que tá solto aqui. A peça ainda tá solta. Ah, vertical. Vamos ver qual que é a distância vertical. Vai ser 8. Vertical não, horizontal vai ser 8 também. Tá meio bagunçadinho aqui, muitas restrições. Então, a distância desse ponto aqui com o nosso plano vai ser 8 também. E aí a gente conseguiu restringir tudo. Certo? Opa! A gente conseguiu restringir tudo. E chegamos no mesmo resultado, beleza? E depois disso, que a gente coloca todas as restrições, a gente seleciona close, e aí essa aqui vai ser o resultado da nossa peça. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar outra ferramenta do Par Design, que é para criar um furo nessas circunferências que eu desenhei. Então, eu vou selecionar uma das circunferências, clicar 2 vezes, e aí vai selecionar todas automaticamente. E vamos usar a ferramenta de criar um vazio, selecionando ela aqui. Veja que ela não atravessou a nossa peça. E agora o tipo a gente leva em consideração aqui. Se eu quiser que ela atravesse minha peça, eu vou colocar aqui em dimensão e vou colocar através de todos. Veja que ela vai furar minha peça, ó, automaticamente.
Ou eu posso fazer isso manualmente também. Aqui 5. Se eu for mudando os valores aqui, ela vai aumentando aqui o furo da peça. Até que, a partir de 10, que é o tamanho da espessura que eu especifiquei, aí ela fura também. Então, é mais fácil quando você quer um furo, você coloca através de todos e aí já tá tudo certo. Que é o que tá explicando aí na atividade. E a gente já terminou de fazer os furinhos. E vamos agora aprender a chanfrar a nossa peça. Depois que a gente faz isso, a gente seleciona OK. E vamos rotacionar aqui nossa peça para enxergar, né, a aresta lateral. E vamos chanfrar a nossa peça. Chanfra os 4 lados, deixa eu dar uma olhada. Sim. Bom, o que você pode estar fazendo para estar chanfrando todos os lados, sem precisar estar rodando assim o FreeCAD o tempo todo, a nossa peça? A gente vem aqui nesse conezinho azul com uma coisinha de bloqueio. A gente vai selecionar nele. Aqui tem vários tipos de vistas que a gente pode ter da nossa peça. Por exemplo, sem as linhas, aí ela vai ficar mais realista. Ou o que a gente quer, que é a opção aramado. Nessa opção a gente consegue enxergar todas as arestas da nossa peça. E aí é muito mais fácil a gente estar selecionando e usar a ferramenta que a gente vai usar agora, que pode ser tanto esse bolhado quanto o filete, quanto o chanfro. A gente vai usar o chanfro. Opa, esqueci de selecionar. A gente seleciona, então, uma aresta que a gente queira aplicar o chanfro e vai selecionar nele. E aqui a gente vai colocar a dimensão que vai ser esse chanfro da borda. É 3. Agora deixa eu colocar a visão antiga de novo. Veja a diferença, né? Do chanfro. Vocês estão conseguindo enxergar a diferença? Eu pedi pro David como que segurar o conta. Você pode estar segurando o Ctrl também para estar fazendo essa opção para estar selecionando mais de uma aresta, né? Certo? Então, eu estou pressionando Ctrl agora e estou selecionando mais de uma aresta, certo? E falta essa daqui. E aí a gente aperta chanfro. 3. Eu te disse que é sempre bom fazer tudo juntas. Sim. Aí depois a gente vai aprender uma coisinha também no part, que a gente pode estar fazendo também, ao mesmo tempo, várias modificações na aresta, só que com dimensões diferentes. Então, a gente vai estar aprendendo isso também. Colocando a peça normal, veja que a gente terminou ela. A gente chanfrou todos os lados e ela está aqui, prontinha. Agora, se vocês querem mudar de cor a peça, vocês selecionam ela e apertam Ctrl D. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Essa janela ela tem umas predefinições. Você pode escolher o tipo de material que você quer que seja a sua peça. Por exemplo, eu vou colocar aqui ouro e vou selecionar Close. Aí ele muda de cor aqui para uma cor dourada. Ou você pode apertar Ctrl D novamente e fazer isso manualmente. Você tem aqui infinitas cores, infinitos tons que você pode estar selecionando para sua peça. Vou selecionar essa verdinha aqui. Seleciona aqui. Perguntou que se você pode repetir como volta a peça ao normal. Como volta a peça normal? Como assim voltar a peça normal? A cor dela? Acho que é para voltar de aramado para normal. Ah, tá. Peraí. Para voltar a peça ao normal, você vem nessa caixinha de novo, né? A qual a gente tinha transformado em aramado. E a gente clica em linhas planas. Que aí ele vai mostrar todas as linhas da nossa peça como ele estava antes. Ou você pode escolher também sombreada e ela ficando mais realista aqui.
Aí é uma preferência sua. Para fazer o desenho é mais fácil tá sendo esse aqui para você visualizar melhor as arestas a quais você está modificando. Certo? Então, a gente terminou a atividade 2 do Par Design. Beleza? Alguém teve muita dificuldade de fazer essa atividade? Eu. Você teve, Tana? Não, mas era aquele das distâncias mesmo, do plano. É mais difícil tá. Essa é a parte mais difícil do esboço. Quando você desenha o seu esboço e você usa outro plano de referência, vai ter mudanças nos cálculos das restrições, mas tudo chega no mesmo resultado se você fazer os cálculos certinhos. Tipo, não tem problema não ter ficado exatamente igual ao que eu mandei para vocês, entendeu? Mas o resultado tem que ser esse daqui. A construção do esboço vocês fazem da melhor forma que vocês acharem, entendeu? Desde que saia a peça. Se tiver errado, a peça vai sair errada, entendeu? Deixa eu perguntar um negócio. E se, por exemplo, eu quiser, depois dela pronta, eu quiser aumentar a espessura dela, tem como? Ou eu teria que fazer ela toda de novo? Tem como. Você vai vir aqui na tela de visualização combinada e vai clicar em Pad, que é o que você tinha feito. Você vai selecionar 2 vezes e aí você vai poder estar modificando de novo o tamanho, a altura, né, o comprimento da sua peça. Aí seleciona OK. E aí você pode estar aumentando, aí você vai clicar OK tudo de novo aqui, ó. Você vai selecionar a peça, que aí vai voltar tudo que você fez, entendeu? Ah, entendi. Só que aí você vai ter que selecionar tudo de novo e ir apertando OK para o FreeCAD entender que vai continuar. Por exemplo, se eu tivesse colocado nesse aumento, não tivesse colocado através de todos para furar minha peça, estaria metade dela só agora. Eu ia perguntar isso. Então. Aí isso que vocês têm que ficar esperto na hora de estar fazendo os projetos. Isso é interessante usar esse para furar. Sim. Por isso que é muito interessante usar a ferramenta Pocket para estar furando. Por exemplo, se a gente seleciona aqui, a gente também pode estar modificando novamente o Pocket. Entendi, obrigado. Agora acho que é a hora da ferramenta mais difícil, a atividade mais difícil que eu fiz, né? Que é a do Part. Tá tudo ok, gente? Eu tô explicando bem, tô explicando mal? Me falem. Tô entendendo, não tô entendendo, que aí eu tenho que explicar de outra forma. Tá explicando bem. Tá bem. Certo? Se alguém já foi acompanhando e fazendo a peça, já só enviar ali no Classroom para mim, para eu avaliar e dar o retorno para vocês, beleza? Então vamos fazer a última pecinha aí. Vamos guardar essa. Eu coloquei nome, não? Coloquei. Guardar. Vou abrir um novo projeto. Deixa eu ver a pecinha Park que eu fiz para você. Vamos ver. Essa aqui ninguém me entregou? Não, 2 pessoas me entregaram. Pesquisei aqui no celular. Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai para a última atividade aqui. Essa daqui. Essa é a pecinha da bancada par que a gente vai estar fazendo. Parte. Bancada par não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Como a gente vai começar? Vamos conhecer a bancada parte, então. Bom, eu abri o FreeCAD de novo, né? Eu abri um novo documento. Vamos pesquisar aqui a bancada parte. Essa é a bancada parte. E o que a bancada parte tem? Ela tem ferramentas não, as peças pré-definidas já prontas, que a gente pode estar alterando
E ela também vai ter algumas funções que o Par Design também tem, que é esse chanfro, o fazer a borda arredondada e espelhamento também. E tem umas ferramentas extras que podem estar fazendo a união, a interseção da peça, que a gente vai usar também a união para fazer a fusão de duas pecinhas. Aqui a gente vai estar aprendendo a mexer. Nesse exemplo. Então, vamos ver como a gente começa aqui. A gente vai selecionar um cubo. Então, selecionamos o cubo ele já está aqui prontinho para a gente, mas também ele pode ser feito no Sketch, a gente faz lá um quadrado, depois a gente usa a bancada Par Design, e aí a gente vai usar a ferramenta Pad e vai transformar ele em 3D, ou a gente vem aqui na bancada Part mesmo e pega ele pronto, e para fazer alguma modificação nele, eu vou selecionar ele, e eu vou poder estar mudando aqui as dimensões, né, os parâmetros que esse cubo tem. Então, aqui vai estar mexendo na largura, aqui vai estar mexendo na altura. E esse aqui no eixo Z. Esse aqui vai estar mexendo no eixo Z. Então, o que eu mostrei nas atividades para vocês, a gente não vai estar precisando estar modificando esses parâmetros. A gente vai utilizar 10 por 10 mesmo e vamos fazer as modificações agora. Então, deixa eu ver como a gente vai modificar esse cubo. A gente vai usar a bancada Par Design agora. Então, vamos lá para a bancada Par Design. Não se esqueçam de criar um corpo no Par Design, para não dar erro. Se quiserem, a gente pode estar movendo esse cubo aqui dentro do Par Design, qualquer coisa, para não dar tudo certo. Você vê que eu movi, ele ficou agora cinza aqui, ou às vezes ele some e aparece dentro desse body, ou ele fica cinza ali em cima, certo? Mas ele tá ali dentro, então vai dar tudo certo agora. A gente vai selecionar uma das faces do nosso cubo, e a gente vai para essa parte aqui. A gente vai fazer um esboço, né, de 2 retângulos em uma das faces do nosso cubo, certo? Usando o Par Design. Então, aqui a gente criou o corpo, a gente vai puxar a folhinha de esboço, e aí depois que a gente terminar esse esboço aqui, a gente vai usar a ferramenta de criar um vazio novamente. Então, a gente criou um corpo, a gente vai selecionar uma das faces, selecionei essa aqui de cima, que tá verdinha, e vou criar um esboço. Ai, peraí, gente, minha cachorra latiu. Ela quer participar da aula também. Vamos lá. Vamos criar, então, aqui 2 retângulos, né? Então, a gente seleciona aqui a ferramenta que é criar um retângulo. Vamos desenhar 2 retângulozinhos aqui. Certo? E agora vamos colocar as restrições desse retângulo. Qual é o tamanho dele certinho? Ele é 6 por 3. Então, aqui, a altura vertical desse retângulo, ele é 6. Desse aqui também. A gente selecionar essa que a gente quer colocar restrição, coloca a restrição e aperta OK. Agora a horizontal aqui, restrição horizontal do nosso retângulo vai ser 3. Então a gente faz isso também para o outro. E a gente pode estar posicionando mais ou menos o nosso retângulo na peça. Vamos ver como a gente vai colocar as restrições aqui. Eu vou dar uma olhadinha no plano aqui para ver se vai ter alguma diferença. Eu acho que não vai, não. Primeiro eu vou fixar, né, esse ponto do nosso retângulo esse ponto do plano. Então, aí eles vão ficar certinho ali, juntinhos, e ele não vai ficar solto.
E agora, o que eu faço? Eu tenho que colocar a distância desse ponto, desse retângulo, com o plano também. E eu também tenho que fixar isso aqui de alguma forma no no nosso plano. Como que eu faço isso? Eu posso estar usando essa restrição aqui de fixar um ponto no objeto. Então, eu posso clicar num ponto e clicar na linha do plano, que é a linha X, certo? Eu acho que é a X. E clicar nessa restrição de fixar um ponto. E o meu retângulo ele vai ficar fixo nesse eixo X. Então, tá faltando colocar a restrição de distância horizontal desse ponto aqui com o ponto do plano. Selecionei os dois, vou colocar a restrição de distância horizontal, vai ser 7. Veja que ele ficou certinho aqui na minha peça. Igualzinho a imagem. Tarãs. E vamos selecionar Close. Agora a gente vai usar novamente a ferramenta para criar um vazio, que é essa cavidade, né? Criar uma cavidade. A gente vai selecionar, clicar 2 vezes na aresta, ele vai selecionar todo o esboço. E a gente vai criar nossa cavidade na nossa peça. Deixa eu só virar aqui para vocês enxergarem melhor o que está acontecendo. Deixa eu confirmar qual vai ser o tamanho, né, dessa cavidade. Ela vai ser 6. Aqui tá 5. Então aqui eu aumento 6. Veja que se eu colocasse, tipo, através de todos, ela ia atravessar, né? Todo o nossa peça. Mas como eu não quero que ela atravesse completamente, eu vou estar colocando a dimensão manualmente aqui, que é 6. Então eu posso estar mexendo aqui nessa setinha ou digitar no teclado mesmo. 6. E aí tá certinho. A gente seleciona OK e metade da nossa peça já tá pronta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já usou a bancada parte, a bancada par design, e aí a gente vai voltar para a bancada parte. Aprender outras ferramentinhas que ela tem pra gente. Vamos ver. Vamos lá. A gente vai fazer espelhamento agora dessa peça. Para ficar igualzinho na imagem. Para que lado eu vou fazer esse espelhamento? Eu quero que fique espelhado essa região aqui. Então, vai fazer outra peça que vai ficar de frente para essa. Certo? Aí, ela vai criar esse formato aqui, que é o que a gente quer. Que seja o formato final. Olha, ela vai ficar de frente, ó. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos lá. A gente vai selecionar nossa peça. No caso, para nossa peça, beleza. A gente vai clicar na função espelhamento, que é esse daqui, azulzinho. E ele vai abrir essa janelinha aqui. E aí, o que a gente vai usar nessa janelinha aqui? A gente vai espelhar o pocket, que é o que a gente acabou de fazer, que foi a última modificação que a gente fez na peça. Sempre que você for tá fazendo esse espelhamento, é a continuação, né, do seu processo. Então, você escolhe o último ali para dar certo. Se você escolher outros aqui, ele vai espelhar de uma forma diferente. Se você espelhar o cubo, só vai espelhar o cubo. Então, todas as modificações que eu fiz depois, não vai aparecer no espelhamento, certo? Agora, vamos lá. Temos que descobrir o plano que a gente vai ter que espelhar isso aqui. Por isso que a gente vai usar essa opçãozinha aqui. Eu quero espelhar a nossa peça para frente. Então, eu vou usar X... Será que é o XY? Vamos fazer uns testes aqui. É o XY. Veja que ele espelhou de frente aqui a minha peça. Ela já está semi-acabada já. E aí, o part, ele tem essa opção de espelhamento. A gente pode estar espelhando também a nossa peça para qualquer plano, XY, YZ, aí depende do que você está querendo e qual é o seu projeto. Nesse caso, a gente
usou o XY. Então, a parte é só para espelhar, tipo, precisa de uma parte dela, da peça, e espelhar o resto. Então, Inteiro. isso é uma opção que você pode ter, tipo, além de eu ter um trabalhão de estar desenhando uma peça inteira, tipo, eu olhei a foto do meu projeto e pensar em fazer isso, tipo, direto, dá muito mais trabalho. É mais fácil a gente construir metade e depois espelhar, que aí vai chegar no resultado final. E aí que entra a ferramenta que a gente vai usar agora, porque vão ser duas peças diferentes ali. Então, como que eu vou juntar essas duas peças para tornar ela uma só? Porque a nossa peça é uma, não são duas. Então, a gente vai clicar em uma dessas peças e a gente vai clicar bem aqui, que é executar uma operação booleana. Ele vai abrir essa janelinha aqui, que tem duas janelinhas completamente iguais, gêmeas, a primeira forma e a segunda forma, que é uma da primeira peça e outra da segunda peça, e aí a gente vai unir essas duas peças. E essa operação booleana, ela não faz só a união das peças, ela também faz interseção, diferença, seção, então a gente vai usar a união, a gente vai fazer a fusão entre elas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar, então, o Pocket, que foi a última modificação que eu fiz da minha peça antes do espelhamento, e eu vou escolher como segunda forma o espelhamento, que é a peça que ficou à frente da minha peça que eu tinha desenhado, certo? Deu para entender, Atena? Você entendeu? E aí a gente vai clicar na opção União, vamos aplicar e apertar Close. Quando a gente clicar duas vezes na nossa peça, veja que ela vai ficar inteira verdinha. Isso significa que agora ele é uma peça só. Quando você olha aqui na janelinha, você viu que ocorreu uma fusão no meu projeto. Então, ela se tornou uma peça só. E agora a segunda parte, para finalizar a nossa peça, falta só uma coisinha, vamos ver o que falta. A gente vai usar a opção Fillet. Certo. Então, como a bancada Par Design, tanto quanto a bancada Parte, a gente pode estar fazendo arredondamento da aresta ou criando o chanfro, que seriam essas duas opções aqui. A gente vai selecionar a peça e vai clicar para criar um boleado, isso? Criar um boleado, que é o filete, e vamos selecionar ele. E ele vai abrir essa janelinha aqui, monstruosa, cheia de coisa, que assusta um pouquinho, mas é bem fácil. Opa, cliquei aqui. Beleza. O que essa ferramenta aqui do Part faz? Ela é quase exatamente igual a criar uma borda lá, arredondada no Par Design ou um chanfro. A diferença é que você vai poder selecionar várias bordas ao mesmo tempo, por aqui. Não vai estar precisando apertar o Ctrl para estar selecionando, você seleciona aqui várias, as que você quer. E você pode estar fazendo modificações diferentes em cada uma delas, tipo, se eu quiser colocar 2 nessa, 3 nessa, eu posso estar fazendo. Isso eu já não vou poder estar fazendo assim, simultaneamente no Par Design. Essa é a diferença. Esse é o upgrade da bancada parte aí para o seu projeto. Para você fazer as coisas mais rápido também, facilita muito o trabalho da construção da peça. Então, o que a nossa atividade pede aqui para a gente? Vamos ver. Ela está pedindo aqui para a gente arredondar as 4 extremidades, né, da nossa peça, que vai ser 2, certo? Então, deixa eu selecionar aqui o que eu havia selecionado, a gente não vai usar essas. E a gente vai usar aquela opçãozinha que eu ensinei para vocês, que é transformar, né, nossa peça aqui em aramado, para a gente conseguir enxergar todas as arestas. É muito mais fácil a gente estar visualizando elas. E a gente vai clicar nas arestas que a gente quer modificar. No caso dessa peça, são essas 4 aqui, as 4 extremidades delas. E a gente vai estar fazendo uma modificação de 2. Esse vai ser o comprimento do raio, certo? Então,
Então, veja que aqui na janelinha está mostrando qual borda a gente selecionou. Então, está mostrando certinho aqui nas nossas bordas. Então, fica muito mais simples de você estar se orientando para qual você vai estar modificando. E aí, a gente vai colocar para cada uma delas aqui, 2, né, que é o que está pedindo o exercício. 2. Vamos procurar aqui outra. 23. Aqui a gente vai colocar 2 também. Se vocês quiserem, tipo, modificarem todas as bordas ao mesmo tempo, vocês selecionam aqui em tudo, e ele vai deixar tudo certinho aqui, e você pode mudar o raio de todos simultaneamente nessa opçãozinha aqui de baixo. Aí você não precisa estar fazendo manualmente uma por uma, a modificação. E aí ele vai arredondar todas as peças, ou criar um chanfre ao mesmo tempo. Só tem que tomar cuidado que a dimensão que você colocar vai dar certo para todas as arestas, porque pode ocorrer um erro e aí não vai acontecer essa modificação. Então, você tem que sempre estar muito atento ao tamanho da sua peça e das dimensões dela. Bom, vamos selecionar o OK aqui. Veja que ele arredondou, né, as extremidades da minha peça. Vou voltar aqui à visualização de linhas planas e a gente terminou nosso projetinho. Eu poderia, então, fazer esse chanfre antes e depois espelhar? Poderia. Daria na mesma. Você fazer esse chanfre, esse boleado. Né? Seria mais rápido. Você iria otimizar seu tempo também. Você iria fazer só 2 e espelhar e ele já ia estar pronto, entendeu? Você ia criar a união da peça, acabou. Então, isso vem da forma que você achar melhor. Então, conforme você vai conhecendo o FreeCAD, você vai trabalhando melhor com ele, conhecendo as ferramentas, você vai poupando muito tempo gasto na construção de um objeto, de uma peça, ou do seu projeto mesmo. Você vai fazendo cada vez mais rápido do que ficar repetindo isso. Sim. Aí, cada vez mais que você fica mexendo nele, você vai aprendendo a conseguir fazer a pecinha melhor. A gente seleciona de novo, aperta Ctrl D e a gente escolhe uma corzinha aqui para nossa peça. Fala uma cor, tá? Uma cor bonita, hein? Azul. Pode ser esse? Pode. E tcharam! Essa é a nossa pecinha final. Vamos deixar aqui mais realista. Essa é a nossa peça final, gente. Qual que é o nome dessa Peça. Você pode dar o nome que você quiser para ela. E é isso, gente. Beleza? Como que tá aí? Mais alguma dúvida? Acho que não. Como cuidar dessas linhas de espelhamento no meio da peça? Então, Tirar essa linha de espelhamento. pior que não, ela só sai quando você deixa a peça realista, olha. Porque fica indicando todo o que você fez no projeto, entendeu? Então não tem como tirar essa linha. Mas se você, para tirar ela de visualização, aí se você colocar essa opção igual tá aqui agora, sombreado, ela desaparece. Mas quando você coloca o mouse em cima, ela vai mostrar de novo a diferença. É que você só desenhou uma parte dela. Então fica nítido isso. Ô, Tabata, tem sim, tem uma Tem sim, função. professora? Tem, é que eu de cabeça agora não vou conseguir lembrar. Fica no menu lá em cima, tem uma função, eu não lembro direito o nome, que você retira linhas de adição, alguma coisa assim. Me perdoe, eu estou acessando o celular, eu não estou com o meu FreeCAD aberto, mas é em alguma área aí dessas opções aí do menu, que ele tira essa linha que dá a sensação de emenda de peça, né? Agora eu não consigo lembrar exatamente onde que fica a posição dessa função. Mas ela tem... Estou olhando aqui, vamos ver se Não eu dá acho. para unir as duas metades? Eu acho que sai. Eu acho que eu fiz isso uma vez, não lembro direito. Então, elas já estão unidas, Tem uma né? função que você coloca, eliminar, Sim. então, é alguma coisa assim. Agora, de cabeça, eu não consigo lembrar em que área... Não é no mapeamento de textura?
Não lembro, Tabata. É uma coisa que eu quase nunca uso. E Então aí eu eu não, também não utilizo com frequência, não. Na eu verdade, esqueço frequência de dar zero, uma sabe? fita. Mas que tem. Quem perguntou aí, É, a gente descobrindo, a gente passa, né, Tabata? sim. Eu vou Pra eles procurar aqui, depois. gente. Eu passo pra vocês logo. Gravo um videozinho fazendo. Tenta ver invisibilidade aí. Às vezes Visibilidade eu... é o que ele já tá, né? Hum. Pode ser no visibilidade que o William falou mesmo. Cadê? Onde que tá? Eu não Lá enxergo, gente. Embaixo. Ah, Mas isso aí. deve ter alguma opção aí que deve estar desabilitado ou habilitado que você deve mexer. Eu não me recordo de cabeça onde é. É. A gente vai ver isso e a gente passa a informação. oi, não. Fica mais útil, né, deixar mostrando essa linha de espelhamento também, caso você queira fazer Aqui, ó, alguma tem um modificação. desligar aqui, professora. Linhas intercaladas estéreo. Será que é aqui? Eu tenho medo de clicar nisso. Faz o teste, você não tem nada a perder. Zoar tudo. Ou Vamos ver. seleciona a linha também. Será que... vamos ver aqui. Vamos tentar descobrir. Vamos. Em ver... Onde que eu tinha ido? No visibilidade. Aí, ó, alterar a visibilidade ali, eu acho que é isso. Não, alterar a visibilidade, ele esconde a peça. A gente descobre daqui a pouco. Ou então, né, os alunos aí novos, eles dão essa dica Ou pra gente. quem achar primeiro, hein, ó, vai ganhar um chocolate. Peraí, Eu deixa eu vou abrir o descobrir. slide aqui. Eu vou descobrir também e mando pra vocês, ó. Caiu o desafio. Provavelmente é nesse Não tem na visibilidade aí. visibilidade, eu acho que eu vi. Na visibilidade ocultar a seleção. Eu sei que é alguma Opa, coisa. não. Ai, meu Deus, peraí. Ctrl Z. Não. É. Eu mexi aqui na peça. Ih, nem sei mais que eu mexi aqui na peça. Beleza. Depois a gente vê. Não, eu vou procurar aqui, aí eu mando pra vocês, tá, gente? Mais alguma dúvida? Não. Cheio de boa. Consegui fazer essa peça já aqui agora. Certificado tem muitas ferramentas, gente. Tem que diretar bastante para estar aprendendo tudo. Tem muita ferramenta mesmo. Eu mexo no FreeCAD faz um ano. Fez um ano já, né? E eu sei bastante coisa, mas é muito difícil saber tudo, né? Sempre tá atualizando, tendo ferramentas novas. Na apostila, em todas as apostilas, tem todas as ferramentas, das bancadas que eu mostrei, tem todas as ferramentas, as fotinhas, tem o que cada ferramenta faz. Então, para quem tem curiosidade de estar mexendo, vai estar lá o que cada ferramenta faz, você vai poder estar tendo uma noção melhor. Claro que não dá para apresentar tudo nesse mini curso, porque ele é um mini curso, infelizmente, mas espero que vocês tenham gostado, aprendido aí a criar a pecinha 3D a partir de um esboço. Vou até aqui mostrar a apostila. Tem a partezinha aqui da apostilas, né? Vou pegar da bancada Sketch, por exemplo. Então, aqui tá a apostila, vai falar sobre o que é o FreeCAD, tem o sumário ali. E aqui, todas as apostilas têm ferramentas e tem especificadamente o que cada ferramenta faz, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Então, aconselho vocês a estarem dando uma olhada ali, qualquer coisa. Bem capaz, é que eu acho aqui como tira a linha também. Eu tô desenvolvendo essas apostilas aí também já faz um ano, então. E todas elas têm um tutorial de como você tá mexendo no FreeCAD, e também estão diretamente ligadas às atividades. Então, tá tudo casadinho aí para vocês absorverem bem o conhecimento. E aí, essa semana também vou estar disponibilizando a segunda parte do curso, que é para a gente estar aprendendo a desenhar essas peças que a gente fez no
na folha e colocar o dimensionamento. Colocar o dimensionamento. Beleza? Vocês gostaram, gente? Pode falar que não gostou também. Não tem problema. Gostei. Foi legal, foi legal. Ajudou bastante. Mais alguma dúvida? Se vocês quiserem mais atividades, eu posso estar postando fazer umas atividades extras, assim, só para vocês Só estarem treinando mais, sem compromisso aí. Só para saber, Tabata, você vai disponibilizar no Classroom a gravação? Posso disponibilizar. Eu gostaria, por favor. Só para pegar umas partes que eu acabei perdendo. Ah, tudo bem. Aí eu passo lá. Eu compartilho. Tô gravando, tem que confirmar aqui. Tô gravando, beleza? Então aí eu disponibilizo para vocês também o vídeo dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham. Qualquer dúvida mesmo, podem falar comigo no WhatsApp, podem falar no grupo lá do WhatsApp que vocês estão, ou nesse formulário aqui, que eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada como é o formato do formulário. Bom, aqui você vai colocar seu e-mail para eu conseguir dar uma resposta para vocês. E vai ter umas seleções, tipo, qual é o seu tipo de dúvida, se é sobre a instalação, sobre atividade, sobre a apostila, sobre videoaula, sobre o curso. Ou outra, qualquer outra dúvida, você vai selecionar, por exemplo, sobre a apostila, colocar seu e-mail. Tá, coloquei meu e-mail. E aí você vai descrever aqui a sua dúvida, certo? Você vai me enviar, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Mas se vocês quiserem uma resposta mais rápida ainda, me manda mensagem no WhatsApp que chega na hora aí para mim e eu já dou um feedback. Mais alguma dúvida? Não? Só isso por hoje. Obrigado. Beleza? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por terem se inscrito no meu curso, dando esse incentivo, né? E eu estou muito feliz de terem vocês todos como meus alunos. E muito obrigada por estarem aqui esse sábado à tarde, meia-noite comigo. Então, até a próxima semana. A gente vai estar aprendendo a fazer os desenhos dessas peças na folha e colocando a dimensão. Então, se surgir qualquer outra dúvida também, eu vou estar retirando nessa próxima aula. E vou falar sobre o desafio que vai ser o requisito para o nosso certificado. Beleza? Beleza. Então, bom final de semana, gente. Tudo de bom para vocês. Boa sorte aí nas provas, nos trabalhos. Se cuidem. E até semana que vem. Tchauzinho. Eu que agradeço. Eu vou encerrar aqui a gravação agora. Geral, saiu?